Oi pessoal, tudo bem? Começando 2021 em grande estilo. O convidado de hoje é o Paulo Silva e a gente vai falar sobre mais um tema de referência no mundo jurídico. O papo de hoje é sobre automação de departamentos jurídicos. O Paulo Silva ele é advogado, técnico em administração de empresas, pós-graduado em Direito Civil e do Consumidor pela Escola Paulista de Direito, com extensão nas áreas contratual e bancária, e membro da Associação Brasileira de Jurimetria e co-founder da Jurtec, e é um dos nomes mais lembrados quando se fala de Legal Operations no Brasil. Mas o papo de hoje não é sobre Legal Operations, é sobre uma das áreas que é core de Legal Ops. É a parte de tecnologia que vem ganhando cada vez mais peso nos jurídicos das grandes corporações. O Paulo, atualmente, ele é o responsável pela área de Legal Operations do Mercado Livre Brasil, e vamos bater um papo hoje sobre o que o Mercado Livre vem adotando em relação à automação do departamento jurídico, as tecnologias que já estão disponíveis, o que vem por aí, mas principalmente os resultados que eles estão conseguindo com a adoção dessa tecnologia. Vamos lá, vamos começar o papo e tenho certeza que vocês vão tirar vários insights. Valeu! Queria agradecer de novo a presença do Paulo Silva, tá? Que vai bater um papinho com a gente hoje sobre a implantação de tecnologia nos departamentos jurídicos. E, Paulo, brigadão pela sua presença, brigadão pela sua disponibilidade e compartilhar um pouquinho de referências conosco sobre esse tema que é tão importante dentro do mundo jurídico atual e cada vez mais, diga-se de passagem. Não, obrigado. Na verdade, Maurício, eu que agradeço o convite, né, o teu convite, o convite da Reinvent Legal. Quero parabenizar vocês pelos projetos que vocês têm feito. Acho que e este projeto aqui, eu acho que é um bom exemplo dele, né, que é de realmente tornar mais acessível essas discussões, né, ao mercado, né, ou seja, tornar essas discussões relacionadas a uma nova maneira de pensar o jurídico, uma nova maneira de trabalhar o jurídico, para que mais pessoas possam discutir isso, né? A gente sabe que não são temas muito, não são temas, na verdade, não muito, mas não são temas que se discutem, por exemplo, na graduação, e mesmo quando você vai para uma especialização, ainda assim também não são temas que são debatidos com a devida importância que deveriam. Então, parabenizo você, todo o pessoal da Reinvent Legal, pelos projetos que vocês têm feito na difusão desse conhecimento, cara. Eu acho que é algo louvável e algo que tem que ser reconhecido, sim. Obrigado. Bom, e vamos começar, então, agora com uma provocação. Acho que é o mais importante a gente provocar a comunidade. O que você acha? A adoção de tecnologia é o futuro do departamento jurídico? Cara, eu vou falar o seguinte, não é o futuro não, é o passado. Não é o futuro, é o passado. Veja, me espanta realmente, e excelente a tua pergunta, porque assim, me espanta ainda que tenhamos resistência em relação à adoção de ferramentas tecnológicas em alguns departamentos jurídicos. Isso vem caindo tremendamente de uns anos para cá, mas a gente ainda, até pelas discussões que a gente tem com a comunidade, aí em várias frentes que a gente acaba participando, a gente percebe que isso ainda não é uma verdade quase que universal, ou seja, vamos usar aqui a tecnologia. Mas eu acho que, em grande parte, isso se dá talvez não por resistência, né? Não por resistência, mas talvez por desconhecimento. Então, né, acho que respondendo até mais objetivamente a tua provocação, eu vejo da seguinte maneira, acho que hoje, né, se você quer ter um departamento jurídico que realmente traga valor, né, é meio clichê falar isso, né, trazer valor, mas é verdade, se você quer um jurídico que traga valor para a companhia, que não seja um jurídico o jurídico do não, né, aquela coisa, pode fazer? Não pode, não, é difícil, não, um jurídico que seja realmente business partner e tudo mais, você tem que adotar a tecnologia, e aí, em várias frentes, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Por outro lado, então assim, a adoção da tecnologia eu falo que é passado, porque é por isso, porque
Hoje se fala tanto de advocacia 4.0, advocacia data-driven, cara, isso você não consegue fazer se você não adotar ferramentas tecnológicas. Então, não é o futuro, né? É o passado e é o agora. É isso. Por outro lado, eu acho que é importante, e conecto essa minha fala ao reconhecimento que eu faço à Reinvent Legal, no sentido de que talvez não se adote porque se desconheça, né? Se desconheça essas tecnologias. E aqui eu vou trazer uma pesquisa, e quando eu falo desconhecimento, desculpa fazer só um parênteses, não só o desconhecimento, mas o entendimento do que é essa tecnologia. Agora, no meio do ano passado, a Gartner liberou uma pesquisa extremamente interessante sobre tecnologias jurídicas. Foi um relatório que foi publicado em julho de 2020. E nesse relatório, a Gartner traça um gráfico ali em que você tem ali algumas sessões, e uma das sessões muito interessantes é basicamente uma sessão que eles chamam de o Vale das Desilusões, né? Ou seja, você começa com uma tecnologia aqui com um hype tremendo, né? Não, isso aqui vai salvar o universo jurídico e tal, e aí isso vai indo, e é natural que num determinado momento algumas dessas tecnologias caiam nesse vale da desilusão. É muito difícil você ter uma tecnologia principal, e é interessante porque quanto mais hypada essa tecnologia, maior a tendência de que essa tecnologia chegue aqui no próximo ao eixo horizontal do vale da desilusão, porque em grande parte a gente não entende o que a gente está adquirindo, né? Há 2 anos atrás, por exemplo, eu brinco que assim, cara, blockchain era a panaceia de tudo, né? Você resolveria todos os problemas do universo com blockchain. E, na verdade, a gente nem sabia direito o que era o blockchain, né? A gente nem entendia muito bem quais eram as aplicabilidades, né? E aí, quando eu olho para esse gráfico do Gartner, é interessante que o blockchain está no Vale das Desilusões. Sim, né? É verdade. Ele está ali no Vale das Desilusões. Por quê? Porque, óbvio, muito se falou sobre blockchain, muito se esperou muito, mas, de fato, os departamentos jurídicos e mesmo os escritórios não conseguiram, de alguma maneira, entender e conectar isso com a sua atividade, né? E é interessante quando você percebe que algumas outras tecnologias estão aí subindo ainda no hype. Mas eu dei esse exemplo justamente porque para, de certa maneira, validar minha fala no sentido de que talvez essa adoção ainda não seja tão uniforme como a gente esperava que fosse essa altura do campeonato, justamente por um desconhecimento e um entendimento do que aquela tecnologia faz. Eu sempre costumo dizer que a gente, pelo ambiente que a gente vive, é claro, a gente pode ter uma tendência a acreditar que a tecnologia, que o jurídico abraçou a tecnologia como um todo, né? E que nós temos aí um jurídico super tecnológico. Somos assim, gente, não. A gente vê um pedaço do mercado, a gente vê um pedaço do mercado e um pedaço do nosso meio de advogados. Eu me lembro de uma palestra que eu dei há coisa de 2 anos, fora de São Paulo, não vou citar o estado aqui, mas fora do estado de São Paulo, mas em uma capital. E, enfim, fiz a apresentação ali e tal, e vamos ser sinceros, eu não estava falando algo que fosse muito diferente do que a gente está habituado a falar no nosso dia a dia. E me chamou muita atenção quando eu percebi que tinha muita gente ali, e profissionais de empresas daquela região, que era nítido que o cara estava escutando aquilo. Por exemplo, quando a gente falava ali, por exemplo, de ferramentas de OCR, era a primeira vez que o cara estava ouvindo falar daquilo. Quando a gente falava de ferramentas de automação, era a primeira vez que o cara estava ouvindo falar aquilo. Então, você percebe que ainda existe um gap muito grande, né, entre o que a gente entende que já está funcionando como tecnologia, mas, de fato, o quanto isso foi chegando para os departamentos.
Eu acho que tem aqui, Paulo, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar, né? Acho que o primeiro ponto é o nível de exposição médio do mercado, e por conseguinte, evolução, ele não é linear, né? O mercado ele tem grandes diferenças, mesmo dentro dos escritórios de advocacia, você vai para, mesmo dentro da própria capital. Você tem portes de tipos de escritórios de advocacia que são de uso hiperintensivo de tecnologia, outros que não são, que são escritórios de menor porte, ou com maior grau de, vamos chamar de incisão em uma determinada área técnica, que não necessariamente eles fazem o uso intensivo de tecnologia no dia a dia, né? E que eles são realmente, eles são alheios a essa discussão. Acho que isso é uma discussão que a gente vai ter muito até no departamento jurídico, do ponto de vista como a gente vai integrar estes players que são externos, né, vamos chamar assim, da utilização intensiva de tecnologia, para dentro desse sistema, do ponto de vista de gestão. Mas isso é um ponto para um outro capítulo que a gente vai marcar. A gente pode marcar para um outro capítulo, que senão a gente vai ficar... Não, exato. Isso, porque, cara, isso é uma discussão enorme, né? Isso aqui a gente a gente vai começar a falar tanto sobre essas frentes que isso aqui vai ser um lugar, com certeza, né? Exato. Bom, se tiver isso vai ser um prazer conversar, tá? Cara, acho que a gente deve, na verdade, ter esse espaço para conversar. Na verdade, acho que é um tema que a gente pode trazer para o Happy Hour da Reinvent Legal, isso. A gente vai começar agora em 2021, fazer uma vez por mês um Happy Hour, que é discussão específica para falar com as pessoas, uma conversa aberta. Mas vamos voltar aqui para o tema de automação, né? Vamos lá. Alguns departamentos jurídicos, cara, eles, como você mesmo já tocou, né? Eles já começam a adotar ferramentas de automação de rotinas, tá? Dentro do departamento. E quando a gente está falando de adoção dessas ferramentas, ele vai além do que a gente conhece, né? Tanto do escritório de advocacia quanto do departamento jurídico. São sistemas de gestão de processos, gestão e controle de processos, gestão e controle de contratos, assinatura digital, que isso para as grandes corporações já virou quase obrigatório. Você tem que ter, senão você não se organiza. Você que tem falado e tem buscado muita informação no mercado, buscando muita referência no mercado sobre ferramentas e tecnologias aplicadas ao departamento jurídico, o que você já tem visto que tem sido adotado por aqui? Olha só, acho que de um modo geral, né, o que a gente percebe coisas que antes eram eram tidas como sensacionais, mas que hoje a gente brinca que é default, né? E vou pegar aqui o exemplo que você deu, por exemplo, de sistemas de gerenciamento, ERPs aí jurídicos, né? A gente teve aí os ERP jurídicos, eles não são necessariamente, isso é uma coisa que eu falo sem problema nenhum, é importante dizer que a imensa maioria dos ERP jurídicos não são inteligentes, né? Eles não são inteligentes, né? Inteligentes no sentido de que, assim, você tem ali uma ferramenta que pode ser o teu repositório de contencioso, o teu repositório de contratos, o teu repositório de opiniões, de consultas, mas, de uma maneira geral, você não tem muita inteligência ainda embarcada, né, já embarcada de início no ERP, que te permita, por exemplo, fazer ali um controle de versionamento, né? O que eu quero dizer com isso você sempre tem que estar buscando algum outro componente para estar ligando no teu ERP, para eventualmente conseguir tirar as informações, tirar os insights que de fato são estratégicos, né? Mas, de um modo geral, o que a gente enxerga que foi já adotado de uma maneira mais ampla? Primeiro, as tecnologias, as ferramentas de gestão, né? O ERP, os ERPs, tanto full, né? Ou seja, que atendem ali todas as áreas do departamento do escritório. Então, você tem ali o teu módulo de consultivo, o teu módulo de contratos, o teu módulo de contencioso, teu módulo de marcas e patentes. Então, em geral, isso aqui já está bem desenvolvido, por assim, bem adotado, né, por empresas e por escritórios.
Eu acho que aí tem uma coisa que é bem interessante, que melhorou muito, acho que essa adoção, é o fato de quando a gente troca e que essa tecnologia passa a ser, que essas ferramentas passam a rodar na nuvem, né? O problema de você ter ali o famoso, quando você tinha ali as ferramentas muito no servidor, era um problema quando você tinha que trocar versionamento daquela ferramenta, né? E não raras as vezes você trabalha, a empresa, a ferramenta já estava na versão 17 e você estava com a versão 5, né? E aí quando você ia trocar o versionamento disso, era um caos, porque você não podia trocar da 5 para 17, você tinha que ir trocando versão por versão e no meio do caminho algumas coisas se perdiam. Então eu acho que hoje você tem essas ferramentas de RP, Contract Life Manager na nuvem, é uma coisa que ajudou muito a adoção dos departamentos. Outras ferramentas, eu acho que outras ferramentas que também estão sendo que hoje já estão mais difundidas, são os famosos robozinhos, né, os famosos crawlers, né, que antes, eu me lembro de uma vez de um evento que eu estava assistindo e a pessoa trazia ali, acho que alguns anos atrás, a questão do crawler, eu falei, puxa, que legal, né? Agora você consegue capturar nos tribunais, puta, sensacional, maravilha. Hoje, se o RP jurídico já não vai embarcado com essa tecnologia, né? Se o cara vai te oferecer um RP jurídico ali, como um RP para contencioso, um sistema para contencioso, e nesse sistema você já não tem embarcado esses crawlers de busca, cara, nem olha para ele. Não, vamos ser direto. Porque já virou default. É uma tecnologia que já não tem. Paulo, acho que assim, só para o pessoal entender no detalhe, explica só o que o crawler ele faz quando ele está lendo o jurídico, para a pessoa conseguir entender a extensão daquilo que faz de diferença. Tem um sistema com e um sistema sem. Legal. Imagine o seguinte, pessoal, esses crawlers, eles na verdade são aqueles robôs de busca que vão nos tribunais, né? E aí ele busca processos, ele busca andamentos, publicações, né? E coloca isso dentro do teu sistema. Ora, se você tem uma ferramenta dessa, e aí é muito interessante dizer que essas ferramentas, elas, falando de processo judicial, elas não se dão por citadas, elas não se dão por citadas em seu nome. Ela só vai lá e faz uma captura. De cara, o que a gente já pode falar é que se você captura um processo judicial antecipadamente e coloca ele no teu sistema e você tem uma esteira de decisão, que aí você pode falar dessa esteira de decisão utilizando ou não uma tecnologia que envolve inteligência artificial, mas aí é outra história. Mas olha, você vai ter mais tempo para fazer acordo. Isso é um exemplo muito prático do quanto isso já começa a te trazer de aporte. Mas mais que isso, você começa a ajudar, por exemplo, a tua área financeira e contábil, você começa a ajudá-los respondendo uma pergunta que geralmente vem com uma enorme frequência, que é o quê? Previsibilidade. Você começa a dar para a tua área financeira e contábil uma previsibilidade em relação ao que você vai receber de contingência. Você fala, olha, eu já capturei, então eu sei aqui que a gente vai ter, eu já tenho aqui visto, né, que a gente vai receber tanto de contingência. Aí passa sendo uma decisão que tem que ser alinhada com a auditoria e tudo mais, se você já vai reconhecer isso naquele momento, ou se você só vai reconhecer isso na citação, mas enfim, você já começa a ter uma previsibilidade disso. Então vamos lá, melhora a tua política de acordo, melhora a tua previsibilidade em termos de contingência, te dá mais tempo para fazer retrofeed com as áreas, ou seja, você pega o problema, você tem mais tempo para ler o problema e consegue procurar a unidade de negócio. Então, veja, um simples robô de busca, né, já de imediato a gente já consegue tirar aqui três benefícios que ele consegue já colocar o jurídico, já dar mais vantagem, benefícios para o jurídico muito rapidamente, né? Então, ora, se eu estou contratando um RP, eu quero que esse RP já tenha um robozinho de busca, porque de cara, a hora que eu ligar, eu já vou ter isso, né? Eu já tenho como me aproveitar dessa automação. E aí, por exemplo, e quando a gente fala de andamento, por exemplo, a gente pode
ele te ajuda, por exemplo, a entender, eventualmente ali, com você capturando o andamento, se tem alguma questão um pouco mais estratégica que você não esteja vendo, né? Se você, de repente, ali você vai através da captura de andamento, você vai conseguir, por exemplo, até gerenciar o teu escritório, porque você consegue ver, por exemplo, através da captura de andamentos e de uma parametrização, ali você consegue, por exemplo, pegar eventuais, uma revelia que é decretada, uma deserção que é decretada, né, uma obrigação de fazer que não foi cumprida, né, uma multa que está sendo aplicada. Percebam, tudo isso através de robôs de busca que vão trazer isso para o teu sistema, através dos crawlers que vão trazer isso para o teu sistema, e aí, é claro, você tem que criar parâmetros aqui para que você se beneficie dessa informação. E aí, só para, voltando, não sei agora se esse ponto ficou claro ou se quer que explore um pouco mais. Não, acho que ficou bem claro, está bem claro para o pessoal. E aí, só para a gente finalizar, eu acho que aí, falando, né, de tecnologias, então a gente está falando aqui de tecnologias, os ERPs, as automações, principalmente os robôs de busca, os crawlers de busca, a gente tem aí tecnologias de analytics, né, isso aqui eu tenho até alguns entendimentos sobre, quando a gente fala de ferramentas de analytics, o que você está comprando, se você não está comprando só o visualizador, ou se você está comprando uma ferramenta de dados, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque daí o cara fala, tem uma ferramenta de analytics, cara, você está levando para casa o Power BI. Uhum. É isso, né? Você está levando para casa o Power BI, né? Que você consegue pelo Microsoft Office. O segredo não está nisso, o segredo está na tua base de dados. Automação de documentos, né, que acho que é uma ferramenta também que já está sendo bastante utilizada, né, e uma coisa que agora a gente ainda não está sendo muito utilizado, mas que a gente já percebe algumas iniciativas, mas eu acho que é muito dá um ganho legal, que são as ferramentas de chatbot. Ou seja, utilizando o chatbot para responder consulta repetitiva, até fazer eventualmente uma busca ou outra dentro do sistema de uma maneira um pouco mais amigável. E agora isso me leva para a próxima pergunta. Como é que está o estágio de adoção de tecnologia por vocês do departamento jurídico do Mercado Livre? Olha só, vou dizer que não está do jeito que a gente gostaria. Não está do jeito. Não, é importante falar isso, cara, porque assim, às vezes a gente pode causar, falando aqui com você, e a gente participa também de outros fóruns e tudo mais, e a gente pode às vezes causar uma ideia de que assim, né, olha, nós estamos totalmente tecnológicos tudo perfeito, né? Exato, cara, eu chego e não faço nada, tá? Eu chego aqui, eu ligo meu notebook, aperto um botão, e aí eu só fico aqui olhando para a tela e as coisas vão acontecendo, né? E vocês não estão vendo aqui, eu estou vendo série. Não é isso, né? É assim. Mas, veja, eu diria que hoje a gente tem algumas tecnologias mais avançadas do que... Então, por exemplo, a gente já implantou o nosso ERP, a gente agora está no momento que a gente está fazendo essa implantação Latam, né? Então é um desafio, né? Ou seja, você tem um único sistema que vai o RP jurídico, que vai atender a todo jurídico, independente se eu estou falando do jurídico do México, né? Que se você aí não conhece o Mercado Livre é uma empresa Latam, a gente está em toda a América Latina, e eu tenho jurídico no México, eu tenho jurídico na Argentina, eu tenho jurídico na Colômbia. Então, criar um sistema que consiga ser uniforme, né, respeitando eventualmente as diferenças de cada país, é um desafio. Mas então acho que essa parte a gente está revendo e repensando um pouco o nosso Contract Manager, ou seja, o que eu consigo trazer de tecnologia para dentro dele, e a gente enxerga aí tanto ferramentas de RPA quanto ferramentas de BPA que podem agregar. A gente está trabalhando na linha de chatbot. Cara, e hoje eu gosto de falar que a gente trabalha muito com tecnologias voltadas para dados, né? A gente tem ali... Então, hoje a gente está criando
com base em tecnologias de dados, né, ou seja, desde a criação de bancos de dados, até ferramentas de modelagem de dados, para que a gente consiga ter, por exemplo, não só esteiras de decisão depois que o processo entrou, mas tentar criar, ou seja, depois que o processo aconteceu, capturei ali, já ok, vai para uma esteira, mas a partir do nosso atendimento, começar a criar talvez uma esteira para visualizar como é que está o comportamento desse cliente e se eventualmente ele pode ser ou não ser uma demanda judicial. A gente tem ferramentas, por exemplo, focadas em relações governamentais, que ajudam ali a fazer a monitoria de projetos de lei, que ajudam a fazer a monitoria de projetos que são importantes para o nosso negócio, né? Então, mas todas essas tecnologias, né, a gente tem estágios diferentes dela de desenvolvimento, né? Então, o RP para contencioso está bem mais desenvolvido, né? Por exemplo, tecnologias de billing, eu comecei a trabalhar com elas agora, né? Então, isso ainda está num estágio mais ainda aqui na base, e ferramentas de automação de documentos também, né? A gente tem usado aí para automação de procurações, né? Automação de respostas mais simples. Então, a gente tem, mas tem toda essa gama aí de tecnologia. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, tá, Maurício? Se for alguma coisa que não ficou muito clara, me fala. Respondeu sim, respondeu. Não, até porque é uma pergunta, mas a gente vai focar agora num pedaço de tecnologias que são de hiperautomação, né? Que eu queria focar, que acho que eu sei que vocês do Mercado Livre, e você em especial, Paulo, tem estudado bastante, né? Para quem não está familiarizado, o que é hiperautomação? A hiperautomação, ele é uma expressão que tem sido utilizada, acho que, me corrija se eu estiver errado, Paulo, mas ela foi introduzida no mercado pela Gartner, quando ela quando ela fez o release do quadrante Gartner, acho que foi de 18 ou 19. E a ideia da hiperautomação, o que é? Um pouco do que o Paulo já falou, que são processos robóticos que automatizam processos manuais, tá? Ou seja, ele pega o subsídio de uma determinada informação de um canto e ele já conecta em um outro sistema, incorporando essa informação em outro, ou buscando informações em outros sistemas, para que gere o subsídio, para que gere o final do processo. E isso já tem sido utilizado em uma larga escala em outros departamentos das companhias, mas que calmamente vem aparecendo e sendo testadas no departamento jurídico. Agora sim, com essa explicação inicial, Paulo, o que vocês, assim, dentro daquilo que vocês já trouxeram, vocês já estão implantando, obviamente você já deu um cheiro nas respostas anteriores, mas aquilo que você já tem implantado no Mercado Livre, que utiliza essa metodologia dentro da concepção da ferramenta. Legal. Acho que foi muito importante essa tua fala, Maurício, até para a gente deixar todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala de hiperautomação, e aí eu vou só fazer aqui um rapidinho um comentário, assim, a gente tem basicamente, eu tenho ferramentas de RPA, né? Ou seja, ferramentas que automatizam tarefas, né? Então são ferramentas que automatizam tarefas. Então, como é que a gente trabalhou isso no Mercado Livre? A gente contratou uma ferramenta de RPA, né? O Mercado Livre, óbvio, tem uma área de RPA, só que o problema é que, assim, eu estava na prioridade, óbvio, porque eu não sou do negócio, né? Eu não sou do negócio, mas eu não estou diretamente ligado ao negócio, né? Então, óbvio que a minha área de RPA no Mercado Livre, ela iria desenvolver RPAs, mas, óbvio, para o negócio, para aquilo que era mais urgente no negócio. Então, qual foi a alternativa que a gente viu? No momento que a gente conseguiu identificar, e isso é importante quando a gente fala de automação, e muito importante no contexto de hiperautomação. Então, quando a gente identificou tarefas que eram repetitivas, volumosas, e que não exigiam do operador uma análise ali, por exemplo, né, mais aprofundada, a gente falou, opa, aqui eu tenho espaço para implantar um RPA, né? E começamos implantando RPAs, né? Então,
eu comecei a gerar, a gente começou a gerar, e acho que agora vai ficar talvez legal conectando. Então, lembra que a gente estava falando um pouquinho do crawler, né? Então, o crawler nada mais é do que um RPA, né? Eu tenho um robô que vai lá e pega essa informação, né, num repositório. Tá bom, só que se eu pego essa informação nesse repositório, eu tenho que, de alguma maneira, cadastrar isso no meu sistema. Né? Esse robô de busca não faz isso, ele só me traz a informação. Então eu vou criar um outro robozinho que vai conectar-se com essa tarefa, e agora eu tenho um robô fazendo o cadastro. Ok. Só que depois de feito o cadastro, eu preciso ter subsídios para isso. Né? Eu preciso mandar isso para o meu escritório, para o escritório montar a defesa. Ora, eu posso fazer um robô que vai lá e, se eu tenho muito claro como é a construção do subsídio, que informações eu preciso e de onde eu tiro, eu construo um robô e esse robô traz o subsídio. Mas eu preciso colocar esse subsídio dentro da minha ferramenta, então, dentro do meu RP. Então, esse robô vai e coloca isso dentro da minha ferramenta. Ora, agora eu preciso avisar o meu escritório que ele recebeu isso. Então, eu posso criar aqui uma automação que abre um workflow para o escritório, dizendo para ele, olha, você recebeu uma ação nova, olha, você já tem aqui o subsídio. Né? Posso fazer até internamente, dependendo do tipo, ora, se eu já parametrizei o meu subsídio, e se eu já consigo identificar dentro do meu subsídio alguns elementos chaves, por exemplo, né, vamos imaginar, por exemplo, uma reclamação em que o cliente diga que ele não, que a compra dele foi cancelada e que ele não foi reembolsado. Um exemplo. Né? Ora, na construção do meu subsídio, se eu já localizei que aquele reembolso foi feito, se eu tenho essa evidência, eu posso, a partir dessa informação, fazer, através de uma ferramenta de automação de documentos, uma resposta padrão, dizendo, olha, em relação à reclamação XPTO aqui, o pagamento foi feito, olhar documento, ou o reembolso foi feito, olhar o documento X. Vocês estão percebendo que, assim, eu pego várias tarefinhas, eu vou automatizando várias tarefinhas, mas eu tenho que já pensar nisso dentro de um contexto de hiperautomação, em que eu vou conectando todas essas tarefas, de uma maneira que, ao final, eu tenho um processo de negócio inteiro sem nenhuma atuação humana. Passo 2. Eu posso agora também, através aí de ferramentas, que aí já não seriam mais talvez ferramentas de RPA, mas ferramentas de BPA, né, de Business Process Automation, eu posso conectar processos de negócio, né, e conectando esses processos de negócio, eu posso, por exemplo, já mandar para minha alta gestão reportes. Eu já posso definir e dar suporte para as áreas do jurídico quanto a informações mais estratégicas, né? O que acontece é que quando a gente fala o RPA, por exemplo, dentro dessa lógica da hiperautomação, ele é um dos componentes, né? Você pode colocar juntamente em ferramentas junto com o RPA, você vai agregar ferramentas de OCR, né? Para quem não está habituado com a nomenclatura, basicamente são aquelas ferramentas que fazem a leitura do documento, né? Você vai conectar, você pode conectar ferramentas hoje, você pode conectar ferramentas que tenham ali o chamado, né? Aí sim, a chamada inteligência artificial, né? Ferramentas, por exemplo, de processamento de linguagem, né? Que vai conseguir, através daquilo que o OCR capturar, reconhecer alguns termos e, a partir desses termos, já formular uma resposta, ou a partir desses termos, já formular, ou já fazer uma busca mais específica, ou já fazer alertas, né, para uma determinada área. Então, por exemplo, hoje no Mercado Livre, a gente tem, por exemplo, processos que já são... o meu processo de pagamento, por exemplo, hoje, ele já está praticamente
meu processo de pagamento de condenação, de acordos, ele já está praticamente todo automatizado, né? Eu tenho aqui ainda um momento aqui, né? Óbvio, quando a gente fala de todo automatizado, a gente cria regras para dizer, olha, se isso aqui foge da regra, deriva para o humano avaliar. Se isso aqui tá fora desse aqui, deriva para o humano. Mas a gente está conectando outras tecnologias justamente até para que essa derivação que vai para o humano, que ela fique cada vez menor, né? Então percebam, eu posso ir conectando aqui, várias ferramentazinhas, né? Várias componentes de tecnologia para conseguir fazer uma automatização de processos de negócio. E aí, quando eu conecto estes processos de negócio, eu estou entrando sim aí já num cenário de hiperautomação. Pensem o seguinte, e aí façam um exercício na realidade de vocês. O quanto, por exemplo, uma rotina de resposta de PROCON precisa ainda ser humana? Né? Hoje você já tem o Sindec, a gente tem uma ferramenta que faz a captura disso lá, já direto no Sindec. Você consegue colocar isso dentro do teu sistema, você consegue olhar já para o subsídio, você consegue classificar, consegue entender talvez a demanda daquele cliente. Responder e subir isso de volta no Sindec é só mais um passo. Então, cara, você automatizou todo um processo de negócio que é super doloroso, às vezes, devido ao volume para os departamentos. Não, e eu acho que assim, Paulo, talvez vocês chegaram num nível de automação que é incorreto chamar de ideal, mas é um processo de automação que ele tem todo, ele é suficientemente capaz de construir toda uma cadeia lógica, né? Quando a gente está falando eventualmente de automação, pense a quantidade, dá para tentar construir com ferramentas de um passo mais simples. Eu acho que assim, para o advogado não achar, a pessoa que está nos assistindo achar que é uma coisa que é impossível de ser construído, porque você depende de um time muito grande. Pense dentro dos seus processos de dia a dia, a quantidade de e-mails que você troca para conseguir subsídio e quantos deles, eventualmente, seria uma pequena fase que você poderia simplificar ou melhorar o processo. Daí, sim, eventualmente, você, na medida que você for construindo, você vai construindo isso na forma de elos até virar a cadeia, né? A cadeia como um todo, que foi o que vocês construíram. Né, que o que vocês construíram, sim, vocês têm a famosa esteira de processo, né, vocês conseguiram construir toda a esteira por onde passa e eventualmente você tem uma utilização humana menor, mas obviamente que para você conseguir chegar até lá, tem muita dor, é muito mais importante a pessoa pensar as pequenas microfases que ele pode melhorar o processo até que ele chegue lá, né? Maurício, perfeito, cara. E que bom que você tocou nisso, porque de fato me dá a oportunidade de falar isso. 2 pontos que são extremamente importantes quando a gente fala de automação. Primeiro, óbvio que você tem que mirar a big picture, né? Ou seja, onde é que você quer chegar? Eu quero automatizar. Vou falar um negócio que antes parecia ser louco, né? Mas hoje já não é mais assim. Eu quero internalizar todos os meus processos judiciais. Eu não quero mais contratar escritório e quero fazer tudo dentro de casa agora. Dependendo da indústria que você tinha, se você falasse com essa resposta, se você falasse isso, você é louco, não dá, você vai precisar contratar um batalhão de advogado, não tem como controlar. Essas tecnologias hoje tornaram isso, não é tão mais louco assim não, tá? A depender do tipo de indústria que você trabalha e do tipo de resposta que você dá, não está impossível. Esse é um ponto. Mas o que eu quero dizer, voltando, ou seja, você tem que pensar no big picture. Mas o que você falou é essencial, cara. Você não começa isso fazendo o ponta a ponta de uma única vez, né? Fatia o problema, né? Isso é uma das habilidades que o Fórum Mundial Econômico coloca, e a gente sempre fala das novas skills do advogado, né? Ou seja, cara, você tem que ter uma capacidade analítica que te permita fatiar o problema. Ou seja, cara, eu vou começar por aqui, automatiza isso. E é importante dizer, a gente não fez isso de uma noite para o dia, tá? A gente começou a automatizar um pedacinho,
depois automatiza outro. O que você não pode perder, nesse processo é que você tem que fazer alguma coisa que você sempre pensando na conexão, né? Isso é importante, você não pode perder a conexão, essa ideia de que as coisas têm que se conectar, porque senão você corre o risco de fazer um processo automatizado que não vai conversar com o outro, né? Isso é importante. E segundo ponto que eu queria destacar é que, assim, vou fazer uma automatização. Legal, Paulo, Maurício, valeu o recado, entendi, vou começar a automatizar meu processo. Antes de você automatizar o processo, você que está escutando a gente, reveja o seu processo. Verifique se o seu processo já não é um processo ineficiente. Porque se você automatiza um processo ineficiente, você está automatizando ineficiência. Você só está tirando aquilo que era humano, né? Ou seja, aquela ineficiência humana, e legal, você passou a ineficiência para o mundo automatizado. E eu vou dar um exemplo nosso, tá? Uma situação que a gente está vivendo. Tem uma determinada rotina que eu fui dar uma olhada agora esses dias e estava perguntando para a minha equipe, falando assim, cara, quanto tempo a gente gasta para fazer? O robô gasta para fazer essa rotina? Gasta X tempo. Eu achei um valor, um tempo absurdo, né? E aí a resposta aqui veio, não, mas quem está fazendo é o robô. Cara, não importa se quem está fazendo é o robô ou se quem está fazendo é o humano. Tem alguma coisa neste processo que está fazendo a gente gastar um tempo que não faz sentido, né? E você entender que é porque um robô que isso não tem que ser revisto é equivocado. Por quê? O robô ele vai gastar sistema, conexão, banda, enfim, tem uma série de outros gastos que, óbvio, para a gente às vezes fica meio etéreo, mas que você precisa avaliar. Então, dito de outra maneira, antes de falar nem de hiperautomação, mas falar de automação, começa pequenininho, ou seja, vai vendo quais são as tarefas que você consegue fazer sem perder a ideia da conexão. E segundo, cara, avalie o teu processo, porque se ele for ineficiente, você está automatizando ineficiência. Acho que é ótimo você ter falado isso, Paulo, que é duas coisas que eu acho super importantes. A capacidade das pessoas olharem de forma fatiada, até para criar um MVP, né? Porque assim, tudo começa com MVP. Até porque você vai errar 30 vezes até engatar uma que deu certo. Então é melhor você errar pequeno, né? Antes de você destruir todo o processo. Então você vai em faseamento, você vai indo muito melhor. E eu queria entender um pouquinho o que vocês conseguiram de resultado no que se relaciona a métricas, e já vou engatar com uma outra pergunta. O quanto que é importante e como construir uma base de dados robusta para a adoção de uma nova tecnologia? Legal. E eu quero fazer e só resgatando o que você falou e conectando com aquela primeira pergunta, quando a gente falou do Gartner e do Vale da Desilusão, eu acho que o Vale da Desilusão decorre muito disso, né, do que você disse, ou seja, do fato de que as pessoas, né, os departamentos jurídicos, os escritórios, como a gente tem uma dificuldade em fatiar o problema, a gente quer fazer um negócio já na largada, de ponta a ponta, achando que vai ser, e óbvio, isso não funciona, e aí causa essa frustração, que muitas vezes joga uma tecnologia que é muito boa, né, mas não funciona. Cara, não é que não funciona, a maneira que você buscou implantá-la que talvez não tenha sido a mais adequada. É o famoso waterfall versus o agile, né, no final do dia. Exatamente, né? Exatamente. No fim do dia é isso mesmo, né? No fim do dia acaba sendo isso mesmo. Bem, vamos lá. Resultados em métricas. Eu vou mais até talvez do que falar de métricas, eu vou falar de alguns resultados assim muito visíveis de cara. Então, assim, com a implantação do RPA, por exemplo, a gente eliminou a backlog de cadastro. Então, hoje eu não tenho mais backlog de cadastro, ou seja, eu faço a captura, né, em D+1, os meus cadastros já estão todos feitos. Né? Então, eu eliminei backlog de cadastro, eliminei backlog de subsídios, né? Então, ou seja, já estou na esteira, já cadastrei, já tenho subsídio, o subsídio já é gerado, né? Eu já tenho ali, se eu não me engano, acho que 4 ou 5 dos meus objetos ali, que já estão totalmente automatizados, então ele já gera esse subsídio. Né? Então, por consequência, a gente conseguiu
já não se trata nem mais de métrica, de tempo. Ó, eu não tenho aqui mais problema de backlog, né? E o meu volume é um volume, a gente estava falando um pouco antes disso, de iniciar esse bate-papo, apenas para que vocês tenham uma ideia, né? O Mercado Livre, hoje, na plataforma, eu tenho 25 transações por segundo, né? Depois, você que tiver curiosidade aí, vê o tempo de duração disso, do nosso bate-papo, multiplica isso aí por 25 compras por segundo, e você vai ter uma ideia de quanto a gente vendeu enquanto a gente estava conversando. E se eu olho para o Mercado Pago, eu tenho mais 25 transações por segundo, né? Então, é óbvio que isso gera uma massa de reclamação. A gente, óbvio, seria utópico imaginar que nesses números, né, eu não teria nenhum tipo de problema. Então, a primeira métrica que eu falei assim, para a gente foi a questão de backlog, né, que foi importante. Segunda métrica, quando a gente fala de pagamento, é a capacidade que a gente percebeu de que nós dobramos o nosso número de pagamentos, né? Eu dobrei o número de pagamentos, né? E eu não precisei, por exemplo, pedir ou dobrar meu tempo de atendimento com a tesouraria, né? Que é uma negociação, às vezes, complicada. Olha, então, vou dar uma hipótese para vocês. Eu tinha 100 pagamentos, né? Hoje eu faço 200 pagamentos, né? E isso não trouxe nenhum impacto, nenhum atraso em termos para a minha tesouraria, né? Eu não precisei renegociar. De vez em quando tem um problema, porque sim, tem, óbvio que tem, mas a minha automação, de certa maneira, me trouxe isso é muito legal também, quando a gente fala de automação e hiperautomação. É a possibilidade da escalabilidade, né? Ou seja, se você se vê pressionado, né, e você consegue trabalhar isso de uma maneira muito, muito rápida e sem ajuste. Um exemplo de escalabilidade também nesse sentido é, por exemplo, o Procon no começo lá do processo de pandemia. Eu tive um aumento no início ali pelo Procon, pelo que vem pelo Sindec, né? Eu tive um aumento, se eu não me engano, da ordem, acho que de 64%. Então, vocês imaginem, e não é que o meu número de demandas aumentou, mas é que antes, o que eu recebia, uma parte física, eu comecei a receber muito mais pelo eletrônico, porque era o canal que estava disponível, né? E, cara, zero impacto, né? Na verdade, a gente até prefere que seja pelo eletrônico. A gente tem até uma discussão de falar como é que a gente pode ajudar que outros PROCONs se cadastrem, porque para a gente é melhor trabalhar com o eletrônico. E isso se conecta com uma pergunta com relação à base de dados. Porque, veja, quando eu consigo fazer uma automação, eu consigo criar parâmetros e padrões, né? Então, a automação ela tem uma característica também de retroalimentação no que se refere à base de dados, né? Ou seja, no momento que eu faço uma automação, eu consigo criar parâmetros e padrões, isso entra no meu banco padronizado, né? Olha, se isso entra no meu banco padronizado, meu output ali com o meu time de Legal Intelligence, ele está melhor, é menos tempo, né, para gerar um reporte, eu tenho mais confiabilidade nos resultados, né? Acho que não tem nada pior para um gestor jurídico, a hora que ele pega ali um relatório e aí você descobre que existem 25 grafias diferentes de São Paulo, né? São Paulo, Seu Paulo, São Paulo, SP Capital, então, né? E óbvio, isso impacta nos estudos que você possa fazer, né? Então, a automação ela te ajuda na parametrização e na consistência desse dado, e por outro lado, ela mesma acaba retroalimentando as novas ações de automação, porque a partir da consistência desse dado, você começa a criar novas regras para novos processos de negócio que te permitem fazer uma hiperautomação. Então, por exemplo, se na sua esteira de decisão é importante saber
qual é? Eu vou pegar esse exemplo, claro, vou pegar esse exemplo do Estado. E olha só que interessante, talvez você nem precisasse do Estado. Por quê? Imagina que eu estou fazendo de um processo de automação de casos judiciais. Né? Eu tenho um número, que é o CNJ. Se o CNJ entra padrão, eu sei dizer se eu estou falando de justiça estadual, de justiça do trabalho, de justiça militar, de justiça eleitoral. Consigo, por exemplo, na justiça estadual, definir qual é o estado. Consigo, na justiça federal, definir qual região. Consigo definir, na justiça do trabalho, consigo definir se eu estou falando do segundo TRT ou do 15º. Ora, se eu consigo essa informação, se eu tenho essa informação padronizada, e se isso para mim é importante, determinante, por exemplo, numa estratégia para dizer, será que eu estou tendo um aumento muito grande de demandas trabalhistas na 15ª região? Só com a leitura desse dado, eu não preciso nem gerar reporte. O meu processo de automação já captura o CNJ, e antes até de fazer qualquer cadastro, alguma coisa assim, no momento do cadastramento, ele já está lendo aquela informação e ele já pode disparar para o meu gerente trabalhista dizendo, cara, tem alguma coisa errada, porque a gente já detectou aqui, olha, eu nem finalizei cadastro ainda, eu nem finalizei subsídio, mas eu já consigo dizer para o meu gerente trabalhista, olha, tem alguma coisa errada, porque a gente recebeu 30% a mais de demandas na 15ª região do que a gente recebeu um mês atrás, com um dado, com um único dado padronizado. Então, e aí, respondendo talvez o teu questionamento, acho que o primeiro ponto para você verificar se tem uma base de dados robusta, é isso, ver. Olha para os teus dados. Primeiro, rever teu processo, ver se não é um processo ineficiente. Segundo, ou melhor, antes disso, escolha o processo que você quer iniciar a tua automação. Legal. Reveja o processo, veja se ele não é ineficiente, e aí identifica o que você precisa em termos de dados para que esse processo funcione. Legal. Vai para identificar dos dados, vai para a tua base de dados e olha se essas informações estão consistentes ou não. Porque se elas não estiverem consistentes, você tem que fazer um trabalho de saneamento. Mas, em paralelo, se você já sabe como é que você precisa desse dado, já inicie um outro processo para que o data entry já venha de maneira adequada. Cara, fazendo isso, você já começa a criar uma base de dados consistente, robusta, que vai te permitir, a partir talvez de um único dado, tomar 3, 4 decisões acerca do que fazer com aquele processo, aí processo aqui no sentido judicial, e do que fazer com aquele processo de negócio. Não, maravilha. Eu queria fazer só uma pergunta rápida para você, antes de fechar com a pergunta bônus. Vamos lá. A primeira pergunta é, do ponto de vista de experiência do cliente, o Mercado Livre adotou uma série de medidas e ferramentas e procedimentos, processos internos visando prevenir processos judiciais. Hoje em dia, vocês têm métricas que conseguem comprovar uma melhora da experiência do consumidor, de uma redução de quantidade de processos? Como é que vocês... o que retornou desse trabalho para vocês? Legal. E aqui, Maurício, uma coisa que eu acho que é importante quando a gente fala de experiência do cliente, aqui a gente vai falar de experiência do cliente, eu sempre gosto de bater nesse ponto que é assim, você precisa ser coerente. Né? O que eu quero dizer como você precisa ser coerente é o seguinte, ora, se eu, por exemplo, desenvolvo o meu produto e quero que meu produto seja consumido no universo mobile, né? Ou seja, eu faço todo um desenvolvimento e divulgação, enfim, faço tudo isso para que seja consumido no universo mobile. O jurídico, ele tem que pensar que o jurídico e o atendimento, e aí em parceria com o atendimento, ele tem que pensar que se esse cliente tiver algum problema,
eu preciso que essa experiência seja muito similar à experiência da aquisição do produto ou do serviço, né? Ou seja, se comigo ele consegue fazer uma compra com 2 cliques, cara, se esse cara tiver algum problema, eu preciso que ele consiga expor o problema dele com 2 cliques, né? Porque se eu crio aqui um processo muito burocrático, né, na hora dele reclamar, cara, toda essa experiência de compra dele, que eu quero fazer maravilhosa, tal, se perde. Então, até porque seria incorreto, né? É um erro imaginar que o processo de compras aqui, que ele se finaliza e que aqui eu estou lendo um outro processo. Não, cara, tudo isso aqui está conectado com a experiência do cliente, né? Eu preciso pensar na experiência do cliente assim, desde a compra até eventualmente se ele tiver algum problema. Nesse sentido, o Mercado Livre sempre, sendo uma empresa de tecnologia, sendo uma empresa em que tudo se dá no ambiente virtual, a gente sempre trabalhou, optou e é uma discussão que a gente tem, inclusive, no mercado, de uma maneira geral, tal, que é assim, olha, eu vou sempre privilegiar o canal digital, né? E aí, quando eu olho para as questões relacionadas às reclamações, a gente aposta, e aqui eu vou dar ao final um número que mostra que a gente tem que o caminho nos parece ser o correto, em online dispute resolutions, ou seja, ferramentas de resolução de disputas online, né? A nossa ferramenta no atendimento, ela já é uma online dispute resolutions, trabalhando em algumas instâncias, né? Então, hoje, pelo Mercado Livre, você teve algum problema com a sua compra, você consegue ir ali no celular, já fazer a tua reclamação, isso vai para a nossa equipe num primeiro momento ela te coloca em contato com o vendedor, né? Então, tudo isso pela plataforma, pelo celular, te coloca em contato com o vendedor, se o vendedor não resolve, você tem como nos acionar e a gente tenta ali um processo de mediação, enfim, tudo isso dentro do Mercado Livre. Mas vamos lá, pode ser que alguma coisa nos escape, ou pode ser que talvez esse cliente nem tenha muito claro ali, isso foi uma análise que a gente fez, né, há um tempo atrás. A gente, num determinado momento dos nossos estudos, a gente identificou que eu tinha um percentual muito alto de clientes que ingressavam contra o Mercado Livre, mas que não tinham passado por esse ODR. Mas, caramba, o que aconteceu aqui? Né? Por que não passaram por esse ODR? E aí a gente começou a fazer uma análise, começou a entender a experiência do cliente, começou a entender. E aí falou, cara, talvez esse cara não esteja entrando com o nosso ODR, porque talvez ele não tenha claro o caminho disso. Isso a gente está falando de um negócio que foi feito acho que 2, 3 anos atrás. E aí, e aí, em paralelo, a gente começou a olhar para o mercado e falou, cara, vamos. E aí começa, né? Vamos pegar uma ferramenta de ODR privada, vamos contratar. Aí a gente olhou e falou, mas espera, vamos esperar um pouquinho. O poder público já tem uma ferramenta de ODR muito boa, que é o consumidor.gov. Né? A ferramenta de fato de ODR é muito boa. Por que nós não podemos, então, privilegiar e incentivar o uso do consumidor.gov também em paralelo? E disso nasceu um projeto em que a gente teve uma perna deste projeto, foi essa parceria, vamos dizer assim, com a Senacom, né? Então, nos cadastramos no consumidor.gov, somos grandes divulgadores do consumidor.gov, e aí já respondendo, já caminhando para a resposta que você me pediu em termos de percentual. E, por outro lado, fizemos um trabalho de educação, né? O jurídico foi lá, nós fizemos um filme, esse filme está lá disponível no YouTube, em que a gente explica para o nosso cliente como entrar com uma reclamação no Mercado Livre. E se porventura ele não sentir que foi bem atendido, ele ainda tem mais uma instância, que é o consumidor.gov. Né? De certa maneira, o que a gente está dizendo é assim, cara, nos dê a oportunidade de entender a tua frustração e de resolver o seu problema.
talvez no atendimento pode ter acontecido alguma coisa ali que não ficou claro para você. Eu quero me dê a oportunidade ainda de ter mais uma instância para que a gente possa discutir isso. O marketing achou aquilo meio bizarro, né? Imagina, a gente vai falar de problema, a gente foi lá, bancou, pagou, a gente pagou, e foi um dos vídeos que é um dos vídeos mais vistos em termos do Mercado Livre. A linguagem ficou legal, é um vídeo bem... isso quer dizer que a gente tem muito problema? Não, isso quer dizer que a gente precisava aqui comunicar melhor para o nosso cliente como ele podia resolver. E aí a gente começou a trabalhar com o Gov. E os resultados são muito bons, cara. Porque, assim, a gente tem um índice ali que é um índice de não judicialização. É um índice que a gente acompanha. O nosso índice, hoje, ele está em torno de 3%. Né? Então, imaginem o seguinte, de cada 100 reclamações que eu recebo no Gov, cada 100 reclamações, contatos que eu recebo no Gov, 3, eventualmente, se tornam uma ação judicial. E aí, quando eu vou ler esse índice do porquê essas 3, que tipo de ação, são de temas que talvez necessariamente eu não conseguiria resolver pelo Gov. Né? Às vezes temas que envolvem anúncio, enfim, algumas outras coisas que não tem muito essa característica da resolução pelo Gov. Mas imagina o seguinte, cara, a gente está falando e como isso foi importante, por exemplo, durante o processo de pandemia. Cara, o Gov ele foi amplamente utilizado pela população como uma ferramenta, pelo menos em termos de Mercado Livre. Né? Manter esse índice de não judicialização foi extremamente importante para a gente, não só do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista financeiro também. Porque, vamos ser sinceros, eu consegui resolver isso pelo Gov, para a companhia é muito mais barato, né? É a melhor experiência do cliente, porque eu vou resolver isso num tempo infinitamente menor do que eu resolveria no judiciário. Né? A gente tem um estudo ali que fala que, em média, nos casos de INJEC, a gente tem um processo de INJEC no Mercado Livre. No Mercado Livre, demora, em média, de 6 a 7 meses para ser resolvido. Né? Tem todo o trâmite judicial, marca audiência, vai para lá, vai para cá. Então, a gente sabe que em outras empresas esse tempo é maior. Cara, o Gov, de certa maneira, a gente consegue são 10 dias. Né? Ou seja, a gente tem o problema dele resolvido ali nesse período. Então, é a melhor experiência do cliente. E é mais barato, porque, né, veja, no Gov é uma plataforma totalmente online, então eu não tenho ali toda essa discussão com audiência, mandar preposto, mandar correspondente, né? E ela se dá de uma maneira dentro do universo da empresa. Então, assim, isso não vira um processo judicial, não impacta a minha provisão, não impacta meus números em relação ao que eu tenho que reservar para eventuais pagamentos lá na frente. A melhor experiência do cliente, né? Enfim, o resultado é muito positivo, né? Então a gente fica muito contente quando a gente olha para esse número e fala, cara, o índice de 3% de não judicialização dentro da ferramenta do Gov é muito bom. Não, e mais ainda, né? Acho que assim, e isso considerando que todo esse processo interno ele está dentro da esteira de processos, né? Que vocês têm a automatização também. Sim, então você monta a cadeia de A a Z, literalmente. Sim, exatamente. Eu acho que o nosso desafio hoje em relação a essas rotinas é conseguir integrá-las de uma maneira que eu tenha ali talvez insights mais inteligentes, né? Aí a gente não está falando nem tanto do processo, mas usar a automação para que a automação de fato alimente, por exemplo, uma área de legal intelligence com insights um pouco mais específicos. É um desafio. Mas sim, isso está dentro de uma cadeia. Né? Bom, e agora vamos fechar com a pergunta bônus. Vamos lá. Como que você enxerga que os departamentos jurídicos estarão estruturados, seja em relação aos pontos de gestão? O que você acha que vai estar na cabeça
dos DCs e dos responsáveis das áreas de Legal Operations nos próximos 5 anos? Vamos fazer uma brincadeira aqui de futurologia. Obviamente, pessoal, a gente sabe que departamentos jurídicos de áreas de negócios diferentes têm demandas diferentes, mas assim, vamos tentar pensar aquilo que vão ser os grandes hypes, né, dos próximos 5 anos. Legal. Acho que, é uma pergunta difícil, pergunta capciosa. Mas vamos lá. Eu acho, Maurício, acho que eu vou falar de desafio. Eu acho que eu vou falar isso muito no âmbito do desafio. Muito se fala em disrupção no direito. A gente estava falando um pouco disso antes. E eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque eu conecto com aquela nossa conversa. A gente fala muito em disrupção no direito, mas me parece, e isso é um profissional de Ops, que tem ali a questão de tecnologia, como uma perninha do tripé e tal. Mas me parece, cara, que nós não somos ainda, e esse vai ser, eu acho que é o desafio para os próximos 5 anos, nós que falamos mercado jurídico, né, departamentos, nós não somos tão disruptivos ou tão inovadores, vamos falar, talvez não disruptivos, mas tão inovadores, quando a gente olha para o quê. No como, talvez a gente seja. O que eu quero dizer com isso, né, de que e como? Como a gente faz um contrato? Né? Eu tenho ferramentas aqui eu tenho uma ferramenta aqui, ele faz o pedido por uma ferramenta, por um chatbot que se comunica com workflow, que se comunica com uma automação de documentos, ele coloca 2, 3 informações e saiu o contrato prontinho, né? Então, claro, isso é inovador, né? Não preciso mais alguém digitando no computador, olhando, não, isso é inovador. Mas veja, é inovador em relação ao como, né? Eu ainda tenho uma relação jurídica que é regida por um contrato. Né? Eu não consegui mudar isso. Né? Essa relação jurídica ela ainda é regida por um contrato. Eu preciso criar um contrato. Se esse contrato é um contrato digital, se é um contrato físico, mas veja, eu estou sendo inovador em relação ao como. Né? E eu conecto isso com a questão, por exemplo, do Online Dispute Resolutions. Né? Repensar, por exemplo, a relação de defesa do consumidor sem necessariamente ter que a ponta final disso seja a judicialização. Né? Como a gente vai pensar? Então, assim, um outro aspecto, por exemplo, que é terrível, é extremamente burocrático você abrir uma empresa no Brasil, você sabe disso. Né? Sem dúvida. E aí, a gente consegue, por exemplo, ser inovador como, eu vou criar ferramentas aqui para, sei lá, o cara capturar o documento pelo celular, para isso já conectar com a junta. Novamente, a gente está sendo inovador no como, mas a gente não está conseguindo discutir. Faz sentido que para abrir uma empresa eu precise de toda essa documentação ou precise de todo esse rito? Né? Faz sentido que eu precise ter todo um arcabouço aqui de legislação e regulamento para abrir uma empresa familiar. Então, eu acho que o grande desafio, não sei se eu estou conseguindo responder bem a tua pergunta, mas acho que o grande desafio que eu vejo hoje nas agendas dos DCs e na agenda de Legal Operations é conseguir sair dessa inovação do como para começar efetivamente a atuar trazendo inovação no quê? Né? A questão da tecnologia, né, eu sempre falo isso quando eu falo de Legal Ops, olha, pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia ela é o tripé ali, a ferramenta. Né? Então, agora, como é que eu consigo fazer essa tecnologia impactar de fato nas nossas no nosso dia a dia, na maneira como a gente trabalha com o direito, talvez a palavra não seja maneira, mas o quanto isso impacta em como a gente entende as relações sociais, né? Eu acho que é o nosso grande desafio.
né, para os próximos 5 anos. Perceba que é um desafio que eu nem estou colocando aqui no âmbito da tecnologia. É um desafio que é muito mais do ponto de vista de entender qual é o seu papel como advogado, né? O que você tem que... a gente falava um pouco disso, eu vou trazer essa conversa, né? A gente falava, por exemplo, antes, no começo aqui do nosso bate-papo, antes da gente entrar no ar, sobre a importância de uma advocacy bem construída, né? Eu acho que o desafio que a gente vai ter para os próximos 5 anos vai nessa linha, né? A gente está lidando com vamos dizer assim, modelos de serviço muito diferentes daqueles que a gente estava habituado, né? E todo mundo gosta de falar do Uber, do Spotify, para dar como exemplos disso, né? A gente tá, mas a gente ainda tem uma dificuldade enorme de conseguir trabalhar no sentido de que mudar a legislação, mudar o entendimento acerca dessas novas realidades, né? Então, acho que o desafio para os GCs e para o Legal Ops é justamente como é que eu vou, e aí no âmbito mais específico de Legal Ops como é que eu vou, a partir desse meu tripé e aqui usando a tecnologia, como é que eu vou gerar e que tipo de insight eu vou gerar que permita uma discussão nesse nível, né, de repensar como é que a gente faz a relação de consumidor, de repensar como é que a gente faz uma relação de logística, de repensar como é que a gente faz uma relação de locação, né? Esse é um ponto. E eu acho que um outro ponto, e aqui eu quero trazer um outro episódio do Reference, que eu acho que é uma coisa que é bem legal, que foi a discussão que você teve, muito boa por sinal, se você que está nos ouvindo não ouviu, ouça, quando você trouxe a discussão sobre as Alternative Legal Service Providers, né? Que eu acho que foi um episódio muito legal, que eu acho que é algo que nós também aqui no Brasil tem todo o aspecto regulatório, que é complicado, mas a gente vai ter que se debruçar sobre isso. A gente vai ter que abrir discussão sobre isso. Então, resumidamente, 2 grandes desafios aí para os próximos 5 anos. Começar a trazer mais impacto no o que, não no como, né? Ou seja, de fato a gente rever a nossa... Não se trata mais aqui de contestar, de fazer o contrato, mas não, rever muito o que. Eu acho que é um desafio que tanto o Generals quanto o Legal Ops tem, de como contribuir nessa discussão, de como, de fato, repensar esse universo. E o outro é com relação a modelos de serviço, né? A modelos de como a gente vai conseguir trazer para o nosso universo uma entrega de modelo de serviço diferente, né? Que traga mais eficiência, que nos dê mais como dizem os argentinos, mais ancho-de-banda, né? De modo que a gente consiga, de fato, fazer frente a essa realidade que está se sobrepondo, né? Sobrepondo talvez não seja bem a palavra, mas que está cada vez mais célere, mais rápida, com tecnologias de serviço cada vez mais diferentes daquilo que a gente estava habituado. Falou bonito, viu? Vou te falar uma coisa, viu? O que a gente... Paulo, acho que assim, tentando resumir, de uma forma... Você trouxe N aspectos, né? Dentro da sua resposta. O que a gente fala muito aqui dentro da Reinvent, quando eu estou falando com o Renato, e a gente em discussão com os professores e com vários profissionais, a gente dentro do direito, a gente vai ter que reaprender como a gente aterrissa o direito dentro da realidade da sociedade. Vai ser dentro de um app, vai ser fazendo como o exemplo que você fez, você trouxe aqui, de criar uma campanha dentro do YouTube para chegar nos seus consumidores e ensinar a eles qual que é o caminho correto para fazer a reclamação. Vai ser construindo um fluxo de navegação dentro de um app de uma maneira mais otimizada, vai ser sabendo quais são os dados. O direito ele terá uma nova forma de aterrissagem, eu acho, dentro
de como a gente opera no dia a dia. Vai ficar cada vez, obviamente que o contencioso vai continuar tendo o seu papel, o contratual vai continuar tendo o seu papel, todos eles vão continuar tendo o seu papel. Mas, de novo, a maneira com que a gente aterrissa dentro da sociedade vai mudar, né? E, com isso, eu queria agradecer demais por toda essa troca de referências com você, todos esses insights, toda essa gama de informações que você compartilhou com a gente, que acho que, assim, são muito valiosas. Agradeço. Maurício, cara, quem agradece sou eu. Eu acho que, né, pegando um pouco o que você falou, assim, cara, eu acho que a gente está num momento muito legal para mais irônico que seja a palavra, mas um momento muito legal para o direito, né? Eu acho que a gente, de fato, a gente está... Todo mundo acha, né? Todo grupo acha que vive num momento especial da história, que a gente está vivendo uma janela da história ali, que aquele nosso momento é o momento, né? O histórico mais importante. Mas eu acho que hoje os desafios que o advogado enfrenta, né? Cara, são desafios, e aqui vai parecer meio papo de coaching, mas não é, essa coisa de não, encare o desafio é bom. Mas, gente, realmente, eu acho que quando o pessoal fala muito de tecnologia, e desculpa, eu não quero me alongar, porque puxa, acho que a gente já está com um tempo bem avançado, mas eu sempre escuto, né? A gente sempre escuta, você escutou, eu escutei, coisa do tipo, a tecnologia vai substituir o advogado, né? Cara, eu vou falar o seguinte, a tecnologia não vai substituir o advogado, porque o que a tecnologia faz não deveria ser originalmente tarefa de advogado, né? Eu não tenho advogado e não tenho estagiário para ficar fazendo cadastro, né? Eu não tenho advogado e não tenho estagiário para ficar tirando cópia, né? E de certa maneira a gente incorporou isso dentro da prática jurídica, né? Claro, a gente pode, mas assim, cara, a gente não tem que ter medo disso, porque a tecnologia, ela vai... tem um livro, cara, eu não me lembro agora o autor, depois eu prometo que eu vou procurar, te passo até para você, que ele fala que são cyber lawyers, né? Ou seja, cara, é um pouco isso, ou seja, a gente tem que entender que a tecnologia, ela tem que ser incorporada na rotina do advogado para a gente gerar meio que um advogado ciborgue mesmo. Cara, não adianta. A capacidade de processamento de informação da máquina, ela é muito maior do que a minha, né? Agora, eu tenho que saber usar essa capacidade de processamento da máquina, saber fazer as perguntas certas. A máquina não vai saber fazer pergunta. Né? É esta habilidade humana, é esta habilidade do advogado que tem que ser colocada para fora. Ou seja, quais são as perguntas certas para aquele caso, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? Eu sou talvez o pior tipo de nerd que existe, que é o nerd velho, né? Que é o cara que já passou do... Né? E eu vou trazer aqui o Guia do Mochileiro das Galáxias ali, quando tem a pergunta lá do segredo, né? Qual que é o segredo da vida, do universo e todo o resto, e o computador responde, 43, eu acho, se eu não me engano, acho que a resposta é essa, né? E fica todo mundo, mas pera, isso não responde nada. Ele falou, não, você me perguntou qual era o segredo, você não me perguntou o que significa. Essa piada, essa coisa meio boba, eu sempre encarei como algo no sentido de que, veja, o nosso papel como advogado é fazer as perguntas, né? É pensar nas perguntas, né? É conhecer o teu cliente e falar, cara, o que de fato está acontecendo com você, o que está acontecendo, o que você precisa, qual é o teu serviço, enfim, né? E a gente precisa usar a tecnologia para nos ajudar a conseguir viabilizar essas respostas, né? Então, acho que desculpa até se eu me alonguei, me perdoa, mas é isso, acho que a questão do nosso papel como advogado, nós estamos num momento muito bom para, de fato, ressignificar o nosso papel, né? Ou seja, ressignificar o nosso papel
nas empresas, ressignificar nosso papel nos escritórios, ressignificar nosso papel na sociedade. Bom, pessoal, com essa ótima conclusão que o Paulo nos trouxe, concluímos o episódio de hoje do Reference. O Reference volta no mês que vem e daqui 2 semanas a gente vai ter o De Frente com o Red Hunter, em que eu falo com o Renato Sapiro. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Legal, gente. Prazer falar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.